Se tem uma profissão que não combina com solidão, meus cantos, minhas regras, essa aí é a nossa aqui do mercado audiovisual. Aqui ninguém trabalha sozinho, seja em trabalho de broadcasting de TV, vídeo, cinema, eventos, instalação tecnológica, enfim, espaços corporativos. Toda a nossa estrutura ela é feita em conjunto. Não tem nada de eu sozinho, o meu time é sempre o nosso, sabe? E a gente só entrega um belo de um trabalho quando a gente tem parceiros com a gente, que caminha com a gente desde o planejamento até a execução, a entrega. E isso vai do hardware, do software, engenharia, arquitetura, marcenaria, enfim, tudo que faz parte desse bastidor da produção audiovisual, a gente trabalha junto. Um depende do outro. É uma linha tênue caso um dê algum problema e o outro não. Todo mundo tem que andar numa boa, se dando bem e confiando um na área do outro. É um trabalho multiplataforma mesmo, é um trabalho de multimãos, né? E por isso que hoje a gente traz aqui com a gente um distribuidor, um pessoal de uma empresa de distribuição de AV de longa data, dos seus mais de 30 anos de Nova XD. E aqui com a gente não tem cada um na sua, né? A gente está aqui no Tamo Junto, a gente está aqui junto. Aaron comigo nesse bate-papo aqui com os nossos amigos. Antes da gente apresentá-los, eu quero que você converse aqui com a gente, Aaron, fala um pouquinho sobre essa importância de ter um distribuidor nesse meio tempo, nessa interface com os nossos clientes dentro dos nossos projetos aqui da Nova XD. Certo. O distribuidor ele é muito importante nessa relação. Ele quem vai buscar esse equipamento e trazer aqui para a gente. Então, a relação de confiança com o distribuidor, com a entrega, com uma garantia, com tudo isso é muito importante. Então, esse relacionamento próximo faz muita diferença para o cliente. E agiliza o processo tanto de logística como de tempo e orçamento também? Com certeza, você ter esse relacionamento, você tem acesso a todos os produtos que acabaram de ser lançados, que estão sendo lançados, tem melhor acesso a teste de equipamento que eventualmente você não tem, ele pode disponibilizar para que você possa ali testar, possa fazer uma POC. Então, esse relacionamento é de extrema importância. Então, aqui com a gente, Marçal e Sidney, da Dealer. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos. Gente, é incrível. Daqui a pouco a gente vai falar que, inclusive, esse nosso espaço de podcast, tanto esse estúdio quanto o outro, vocês são parceiraço nisso. Nós vamos falar um pouquinho dessa tecnologia que vocês nos ajudaram a montar aqui. Mas antes, Marçal, vamos começar por você. Eu quero conhecer um pouco mais, todos nós, da onde você vem, formação, qual sua função aqui na Dealer. Conta pra gente. A história é um pouco longa, né? A gente começou lá muito cedo. A gente tem todo o tempo. A gente começou lá muito cedo, com uns 13 anos, trabalhando ali no mundo do áudio e vídeo, vamos chamar assim, né? Porque o audiovisual era parte ali da cena ali da Sinótica, né? Na rua Conselheiro Espiniano. Para quem conhece São Paulo e conhece toda a parte de áudio e vídeo ali, conhece Santa Efigênia, Conselheiro Espiniano, onde começou tudo, fotografia, vídeo, cinema. Estava um pouco aí logo atrás falando sobre isso, essa questão, né? Então a gente começou toda essa história lá, numa empresa chamada Sinótica, que tinha toda a parte de som, áudio e vídeo, né? E como a gente vendia para corporativo e governo, a gente tinha acesso a todas as soluções, né? Então a gente começou conhecendo toda essa parte. Então depois dali a gente ficou por 11 anos e saiu e foi trabalhar num fabricante. E a gente de novo estava falando um pouco agora atrás do almoço sobre tecnologias como retroprojeção, projetor de slides, coisa que os jovens aí nem sabem mais o que é, né? Mas era a tecnologia que tinha naquela época, em 90, 93, era o que estava despontando ali, projeção, com projetor de slides, quando estava começando a nascer o projetor de vídeo, né? A gente chamava até o projetor de vídeo, que hoje é conhecido como projetor multimídia, né? Telão. Então, basicamente, toda a nossa formação, né, foi dessa parte de áudio e vídeo, foi através dessas empresas que a gente passou, né, de Sinótica, depois a IEC e depois... A gente está falando que época? Então, a Sinótica foi de 82 a 93, né, aí de 93 acho que a 97 a gente trabalhou com um fabricante,
que era a IEC, que ficava lá no sul, e a gente tinha algumas outras representações de áudio também, que a gente vendia algumas coisas de soluções de áudio. Em 97 a gente abriu a Dealer, já como, né, a gente passou a ser um representante como empresa, não mais funcionário das empresas. Então nós estamos falando de 82, quer dizer, praticamente foram 2 empregos na vida, né? 41 anos depois foi a Sinótica e depois a IEC, depois aí já começou a Dealer, que esse ano já fez 26 anos. Caramba! Né? Então Você é paulistano? Na verdade, minha família toda é baiana. Eu nasci na Bahia, lá na região de Itabuna e Ilhéus, mas eu vim com menos de 1 ano de idade para São Paulo. Tá. Meu pai veio, a minha mãe veio atrás, né, com os filhos pequenos. Então, toda a minha história é em São Paulo, né? Amo São Paulo, não largo São Paulo por nada, né? Não tenho sotaque nenhum, mas, né, gosto muito da Bahia, de vez em quando vou lá passear. Mas eu me considero paulista, né? Paulistano, Paulistano, praticamente. Paulistano. Sidney, você, conta pra gente tua formação e como que você entrou aqui no meio AV. Quer Junto, dizer, né? na verdade... Vocês são irmãos, não, né? Bom, obrigado pelo convite de vocês. A gente fica muito feliz. Nós, assim, sempre apostamos nessa questão de inovação, né? E a gente fica muito contente mesmo de estar aqui, poder participar desse bate-papo. Bom, não sobra muito para eu dizer, porque, na verdade, esse começo dele, praticamente, eu acho que 1 ano depois, né? Porque ele começou a trabalhar em 82 e eu comecei em 83. Então vamos cravar 40 anos aí, né? E nesses 40 anos, praticamente o que ele diz, o que o Marçal diz é exatamente isso que ocorreu conosco. Contudo, assim, vamos dar riquezas de detalhes que a gente fala, veio de uma loja, veio da... E vocês se conheceram nessa loja? Sim. Olha que gostoso. Vocês eram vendedores ou... Então, assim, como ele falou, a trajetória é a mesma, É a né? mesma, Então, né? eu até falei em algum momento nós, né? Porque justamente tudo que eu estava falando é na história que ele. Mas ele entrou 1 ano depois e a gente começou como auxiliares ali, mas 1 ano depois a gente já era vendedor. Já era vendedor e nós já trabalhávamos juntos, já estávamos indo lá para as licitações. Na época em que eu entrei, eu fiz o 2º grau técnico, né? Eu fiz eletrotécnica, mas isso terminei em 83, 84 fiz o estágio, mas aí eu já enveredei mesmo para a área de... Administrativa. Para a área mais de administração, onde eu me formei mesmo, minha formação acadêmica em administração com ênfase financeira e marketing, isso há 30 anos atrás, né? Agora, a nossa formação é essa, o do dia a dia, é a formação da vida, de 40 anos e 10 anos na primeira empresa, depois nós fomos chamados realmente para uma indústria, ter uma sede, não sede, né, mas ter um escritório em São Paulo, sim, uma filial, foi onde nos convidaram para participar, abrir essa filial, ficamos até 97, só completando, e depois essa sequência de audiovisual, que passou para projetor multimídia, e aí passamos por câmeras digitais também, mas sempre formando esse network. E essa questão da formação também, muito do áudio e vídeo é isso, né? Você entra numa empresa e vai aprendendo aquilo ali, porque apesar do eletrotécnico que te dá uma base para um monte de coisa, não é o audiovisual. Não tem, é totalmente fora daquilo que o propósito de você aprender mesmo. Sim, é o dia a dia ali, né? Você conheceu a Adília molequinho, né? Você já estava adolescente? Não, foi mais pra frente, eu tinha... Como que a Adília entrou na mais ou 9GZ? menos, não faz muito tempo, se for pensar assim, foi em 2014 mais ou menos. Mais ou menos isso com os projetores multimídia, Foi né? lá pro projeto do Google lá, que eu fiz projeto. Mas o Google foi um pouco foi o primeiro, né? Não, é isso, Davi conheceu antes. Não, o Davi você conhecia. Já. E como você conheceu? Você foi para nossa terra, para Assis? A grande Assis? Não, então, o que acontece? Como nós trabalhamos, como o Marcelo falou no início da conversa, como nós vendíamos para repartições públicas e a gente vendia tanto equipamentos de som, projetores não, porque não tinha naquela época, vendia projetor de slides, no caso, e equipamentos de som, são coisas assim que ele também
conhecia os fabricantes lá de Assis, que Assis sempre foi forte, Sim. sempre teve lá a Ciclotron, Ciclotron, aquelas mesas. E aí o que aconteceu? Ciclotron não, era... MC lá. MC, a Volkswagen, que era a Volkswagen. Então, nesse intervalo em que nós começamos a distribuir multimídia, trabalhar para multimídia, foi quando o Davi se aproximou e falou, o celular de Assis, isso tem né, maior já. um pouquinho mais de 2014. Aí foi onde ele falou, pô, mas eu conheço o fulano de tal, a gente conhece. Então a gente se conhece assim, efetivamente, dali, entendeu? Mas é lógico que é nostálgico, né? Porque pra gente, ele falou, pô, você conheceu não sei o quê, um amigo comum nosso de 40 anos, pô, tá lá até hoje. São coisas assim, não, ele tá lá até hoje. Que gostoso. Então, nesse sentido, né? Vai se cruzando, né? Porque esse meio de que- projeção não tem tanta gente assim, né? Quando a gente fala de multimídia, hoje, ou essa parte nossa mesmo de coisa assim, hoje você pode dizer assim que o advento de internet, dessa nova tecnologia, hoje ele se amplia mais, mas antes era bem restrito, né? O Marçal e a Diller, que momento que ela entra na vida de vocês? Como que vocês chegaram nessa decisão? Vamos montar a nossa casa. Assim, eu acho que a Dealer, de novo, tem algumas coisas que eu falo, assim, vai falar e vai complementar, e é a mesma ideia, porque a gente já discutiu isso algumas coisas. Assim, talvez a Dealer entrou num momento onde a gente já tinha uma trajetória, né? E a gente trabalhava junto, e a gente trabalhava com uma fábrica que, ora, os diretores lá pensavam isso, pensavam aquilo. Eu lembro que a gente, né, enfim, né? Não estou falando mal da empresa, porque a empresa foi uma empresa legal, mas assim, eles eram muito antigos, e para você ter ideia, a gente que comprou o primeiro computador do nosso bolso para fazer, acreditar e controlar e ter base de dados, a gente que contratou o primeiro software que era em DOS ou, sei lá, Clipper, né, para poder ter base de dados de clientes, a gente já pensava nisso, né, a gente comprou a primeira impressorinha LX500, LX200 para mandar a primeira malha direta. Eu lembro que a primeira malha direta que a gente fez, estava eu, Cine e a Rosa, que foi uma menina que trabalhou com a gente fez as etiquetinhas lá no coisa, só que na impressorinha, né? Eu lembro do barulhinho, aquilo lá imprimindo. Delícia! Só que a mala direta era uma folha verde ou cor-de-rosa, não lembro, que a gente fez uma via, aí foi lá numa Xerox, tirou 200 cópias, Xerox, colocava no envelope, colocava etiqueta e mandava no correio. Isso era a nossa mala direta lá em 97, ou seja, lá em 97 a gente já tinha essa pré-ocupação de como ter clientes, como ter dados, como, né, ter contato com as pessoas, fazer né? um mail, né? Como mostrar para eles que a gente existia e que a gente poderia atender. E nossa região era interior de São Paulo, né? Então era São Paulo todo. Então a gente não tinha nem condição muito de visitar ou viajar para todo lugar, porque financeiramente não era viável, e a gente foi sendo criativo. Isso, né? Eu lembro que a gente fez essas coisas, mas aí em algum momento deu um clique, né? Que a gente percebia, cara, tem duas coisas que a gente pode fazer. Isso é engraçado, talvez eu nunca falei isso muito, como num podcast, por exemplo. A gente tinha uma preocupação assim, cara, daqui a pouco esses caras ou, sei lá, não estão contentes, o mercado não está indo, ou ele vai mandar o Cine embora, ou embora, para cortar custo, aí vai fazer, sabe o quê? Vai rachar uma relação que vinha já de 12, 15 anos atrás. Então, o que a gente pensou, né? Falar, cara, vamos fazer o seguinte, vamos se antecipar e falar, nós queremos ser representados. Nós invertemos a situação, Olha. até mesmo porque é o que o Marcelo falou, desculpa eu interromper, não. só um complemento para não perder, porque vem ao encontro e de encontro aquilo que eles não queriam, porque se nós compramos o primeiro computador e tivemos que fazer um investimento e, na verdade, já a empresa por si só, que a gente era representante, ela já tinha uma característica conservadora, e quer queira, quer não, a questão de os produtos que se vendiam, reto projetor, coisas assim que é o que o Marcelo está falando, pô, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, porque não é só a relação de trabalho, mas é aquilo que nós dois pensávamos, né? Quando nós fizemos a proposta para nos tornarmos os representantes comerciais e não ter mais o vínculo como
sendo um empregado. Foi aí que teve realmente uma mudança, até mesmo em virtude de pegamos outras distribuições, onde estava vindo realmente um projetor multimídia. E na época que vocês montaram, o produto carro-chefe era projetor. Era o que nós vendíamos, né? Que já era, por incrível que pareça, um negócio muito retroprojetor, telas de projeção, projetor de slides, e isso até meados da década de 90, isso se vendia muito, muito, muito. Imagina. E era uma coisa assim, até começo da década, até década de 90. Vocês ainda. pegaram Secretaria de Educação. Todos, Eu imagino que deve ter sido um boom, assim. Quando a gente fala do projetor multimídia, com esse conceito que hoje já é diferente, mas o primeiro mesmo, que era o LCD e tal, isso começou a ter realmente força no começo dos anos 2000, porque até antes, né, Marcelo? Tinha algumas coisas assim, meados da década de 90, mas que quebrou, vender, que acabou mesmo. Por sala de aula foi em meados de 2000. Antigamente era assim, era um projetor para a escola inteira que a pessoa requisitava, né? É isso mesmo. Não era isso, né? Nossa, era. Aí tinha um ou dois, aí requisitava. Aí quando começou um por sala de aula, que aí começou a tomar uma escala. E esse que foi o bom, né? Porque como nós nos antecipamos, enquanto não se vendia retro, mas a gente vendia já um projetor para cada. Essa questão de mudança, continuamos como dealer e representante, né? Mas continuamos atendendo essa... Quem dominava o mercado de projetor, multimídia, vamos chamar, que era o que conhecia, né? Que no Carioca fala data show, São Paulo fala projetor de multimídia, né? É diferente, né? Quem dominava isso à época era a Sony. A Sony era o carro-chefe, a Sony que dominava. O projetor era a Sony. Aí tinha lá umas marcas meio perdidas lá, que a gente não vale a pena citar, porque são marcas americanas, alemãs, lá de fora. Tinha Infocus, né? Infocus também era muito forte, Mas quem dominava era a Sony, né? Aí depois que veio a Epson lá na frente. Então essa meio que começa essa questão, como o Marcel diz, ele é bem isso dele mesmo, que é a antecipação e a visão de vamos, aqui tá legal, mas vamos nos antecipar. Aí depois vocês foram abrindo o catálogo de vocês, né? De atendimento dentro do mercado AV. Assim, de novo, uma coisa que vale a pena citar, né? Assim como a gente sempre teve essa... De produto. De produto, mas que vale a pena citar no sentido de a gente sempre tentar procurar estar à frente do que... É como se fosse assim, vamos antecipar o que vai acontecer antes que ele aconteça, né? Que às vezes tem muita empresa que fica, né? Como aquele livrinho fala lá, quem mexeu no meu queijo, isso aí. Acabar, ele não aceita que acabou. Eu a gente procura... Né? Tipo assim, olha, se aqui já não está indo, vamos começar já a pensar em outra coisa para que isso já vai tomando um corpo até que isso aí você faz uma transição mais suave, né? Aconteceu isso com o projetor, aconteceu com videocassete, aconteceu com uma série de coisas. E o engraçado disso, que o nosso mindset, assim, nossa fé, ou visão antecipada, eu acho que pode ser, na época, em 98, a gente registrou o domínio dealer. dealer.com.br. Agora eu pergunto, a palavra dealer hoje é tão comum que você imagina um cara ter o domínio em 2008, aí, cara, talvez alguém que era o dealer Honda, né, dealer Suzuki, que era várias marcas, Vocês né? conseguiram sem sofrimento registrar? Porque não tinha, né? Ninguém Não tinha pensava em patente. design. Então, o .br na época era difícil, não era tão simples. Quando nós fizemos o dealer.com.br, na verdade, o que aconteceu? Na parte de... não tinha patente, não tinha nada. Então, no domínio dealer.com.br, nós conseguimos registrar. Tanto que depois, quando veio a dealer Honda e a dealer Suzuki, eles tiveram que colocar dealer Honda ou dealer Suzuki. Não podia só dealer. Não, só que o contrário também, mas para nós até foi bom, o contrário também é verdade. Quando nós fomos registrar o nome dealer somente na junta, já existia, nós tivemos que colocar dealer tech. E para nós foi nem mais. Mas era junta comercial. Mas não, sim, mas é o efeito contrário, né? Porque para nós é muito melhor você ter o dealer tech e lá no site o dealer.com.br. Eu não tinha. Hoje só o domínio já vale um... Mas a gente nem olha para esse lado, mas assim... Aí tem a história que...
Ele vai contar depois, e depois eu só complemento, que é a gente fez o nosso site, né, Marcelo? Otimização em SEO do Google, do site de busca. Então, a gente sempre teve as questões, assim, necessidade de estar à frente. Mas com relação ao que você perguntou para ele, os nossos catálogos e produtos, eles mudaram, tiveram alguma coisa, mas em termos assim do atendimento, a dealer sempre foi o distribuidor. Então a gente sempre teve assim, vem ao encontro com aquilo que você disse no começo, que o distribuidor é super importante, porque canaliza, e o contrário também é a mesma coisa. Então para nós, como a gente tem esse conceito, a gente tem que ter o quê? A parte de vocês, a parte que é a revenda, ou que integra, que é o que realmente faz o trabalho para chegar ao produto lá no final, a gente tem que estar bem afinado nisso. É nisso que a gente, graças a... Entender como parceiro, né? Então, cada um está numa etapa de um trabalho, de um respeito com o cliente e com o mercado, não é? Isso aí é fundamental nas relações. É o básico do conceito que nós tivemos lá quando começou, né, Marcelo? Lá quando nós saímos porque nós, na primeira empresa, a gente vendia para o final, mas depois que você passou a atender... Sim, tem o intermediário. Passa a ser intermediário. Passou a ser o intermediário, assim, que atendia o integrador, as revendas, coisa aí muda a concepção. Hoje, a maioria dos equipamentos, Marçal, o que mais vocês representam? Hoje, assim, de novo, né, dentro dessa toda a mudança, né, toda a evolução, talvez nem até um estudo de mudança com evolução, né, porque a gente vai evoluindo conforme a tecnologia vai acontecendo, né, então a gente teve vários momentos, né, então esse tal do videocassete, esse tal do projetor e tal, e teve momentos, por exemplo, onde a gente, talvez eu acho que muitas das coisas que trouxeram novas parcerias ou essa transformação da dealer, né? Porque 26 anos, você viu quanto a gente precisou se transformar, foi a nosso começo e nossa aposta no marketing digital. A gente tem 26 anos de empresa, mas registrou o domínio em 2008, mas eu acho que uns 15 anos, 16 anos atrás, a gente apostou muito forte em marketing digital. Então a gente já lia muito sobre marketing digital, estudava sobre marketing, não marketing antigo, marketing já digital, pensando em site, otimização de SEO, um site mais remodelado, WordPress e tal, Google Ads, né? Então a gente teve essa aposta e todo a parte, seja de rede social, né, agora está muito mais ali, muito mais real ali, mas a gente apostou muito isso lá atrás, há 15 anos atrás. Então o engraçado é que muita gente não dava bola, né? Ou mais ou menos assim, as pessoas só entram quando todo mundo está fazendo, né? Sim. Então uma das coisas que fez a gente olhar por esse lado foi toda essa coisa de acreditar, mesmo que ninguém acreditasse, mas a gente olhando ali, olhando, enxergando. Eu acho que com isso a gente sempre foi preocupado em buscar tecnologia ou forma de se conectar com o nosso cliente, e ao mesmo tempo a gente conseguiu se conectar com fabricantes que enxergaram isso. E eu vou dar um exemplo assim da Shure e da própria QC, né? Vamos falar de duas marcas ali importantes, que são extremamente importantes para nós hoje, que é o nosso carro-chefe, né? As duas marcas se aproximaram da gente por conta desse trabalho, e nem foi a marca. Eu vou contar a historinha rápida da Shure. Quando a gente começou a fazer esse trabalho de marketing digital, existe um cara que está no mercado, que hoje ele está na Shure, que é o John Lopes. Esse cara trabalhava na Pride, que era distribuidor da Shure. Aí ele conheceu a gente comprando o Shure dele e vendendo dele. Aí ele chegou toda essa ideia, todo esse trabalho de marketing digital, todo esse movimento que ninguém falava muito e a gente estava falando. Aí ele se aproximou da gente, aí depois ele saiu de lá e foi para a Yamaha. Aí ele levou o presidente da Yamaha lá, cara, na dealer, Não acredito. Levou o cara lá, os caras sentou na mesinha lá, o japonesinho. Cara, né? Puta, foi legal. Aí acabou que logo ele foi para a Shure, que foi quando a Shure abriu o escritório no Brasil, lá na Regus ainda, né?
que era com o John Lopes. Aí foi aonde o Hélio Garbim, que à época era da Shure, abriu a conta pra gente. Mas aí eu considero que a gente hoje teve essa relação com a Shure porque ele chegou um potencial na gente no marketing digital. Eu acho que o mais antigo da Shure, um dos mais antigos. Primeiro, era ele e o Hélio Garbim, e acho que mais alguma das pessoas, né? O John Lopes, mas eu acho que os dois ali que encabeçaram a abertura do escritório, fizeram todo aquele processo, enquanto, né, tava montando a sala, foi o John Lopes. Eu até encontrei com ele esses dias. Ele tá marcando um bate-papo aí. Quem sabe, né? É um cara para ser entrevistado. Vamos trazer, vamos trazer ele. Aí a gente quer levar ele no nosso podcast lá também. E aí, essa foi uma história engraçada. E aí a gente começou toda a trajetória com a Shure, abriu conta e foi fazendo trabalho. Aí tem a história da QC, que também é muito engraçada, porque a QC a gente já visitava as feiras, Infocons, né, da vida e tal, ia lá na QSC e tal. E o Hernan é um cara muito legal, um argentino texano, né? Que ele já mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele é um cara muito straight, assim, ó. Não é. Aí a gente visitou ele uma vez e falou que ia fazer um trabalho e a coisa não aconteceu direito. Ele foi lá um outro ano, e aí, vocês vão comprar? Vocês falam, não compram nada e tal. Aí todo esse trabalho de marketing digital que a gente fez, um dia chamou a atenção da Infocom. Aí teve um ano, foi 14 ou 15, que teve aquela feira da Infocom no Brasil? 2015, a gente estava com o stand lá, grande, com a dealer e tal. Aí eu sei que vieram 8 pessoas da Infocom, inclusive o Labuski, que era o presidente, o Nelson, outros diretores que eu não lembro. Um deles é o Joe Fan, que é hoje que é o CEO da QSC, e acho que é o CEO também da Vixa. E tinha uma Quem ficou a antiga Vixa, né? Sim. E tinha na época uma americana, que eu não lembro o nome dela agora, uma loirinha, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, que ela estava com um papelzinho, ela anotava tudo que nós estamos falando. Aí eles vieram falar assim, Uva, quem são esses caras aí que estão fazendo esse Dealer Tech Day, esse barulho, esse marketing, essas coisas que nem a própria Vix naquela época fazia. O Dealer Tech Day, acho que foi um dos primeiros eventos do formato dele ali. Foi. Fabricante próximo ali. Que foi o quê? O Dealer Tech Day começou em 2015, né? Então a gente estava com aquele movimento e tal. E aí, nesse dia, eles visitaram a gente à tarde, e no outro dia começava a Infocom. Aí no outro dia me aparece quem lá no stand da Infocom, a gente estava lá esperando, primeiro dia, o Joe Fan, que é o CEO da QSC, com o Hernan, segurando pelo braço, apontou para lá, eu quero que você faça negócio com esses caras. Foi embora e deixou o Hernan lá. Hernan, o que aconteceu? O que vocês fizeram que o meu chefe veio aqui e falou para fazer negócio com vocês? Vocês, conta aí, o que é que nós temos que fazer? Porque se der negócio, deu, se não der, ficamos amigos, bem assim, né? Então aí começou uma trajetória que está até hoje com a QSC. Então eu argumento assim, que o posicionamento nosso e o marketing digital e toda a nossa ideia foi o que chamou a atenção para essas pessoas para querer entender quem são esses carinha aí. Eu estava na Infocom, acho que em 16 ou 17, eu já conheci o sistema da QSC, mas não tinha ninguém que vendia no Brasil, a gente já comprava de vocês. Eu fui no stand da QSC, na Infocom em Las Vegas, conversei com o Hernan. Ele falou, mas você quer comprar direto? Eu falei, olha, se for possível comprar através de um distribuidor no Brasil, posso te indicar um que você deve conhecer lá, que é a Dealer, que a gente já compra deles, que é muito legal, vocês estavam na feira. Eu falei, eu vou falar pra eles virem aqui falar com você. Aí eu encontrei vocês, falei, fala com o Hernan lá, que já falei que eu preciso. Eu lembro disso. Um projeto com o processador, com o Core. E aí foi onde também a gente... Você vê que é engraçado. Esse relacionamento aí com a QSC. Que a QSC, ela revolucionou mesmo a área ali, né? Você vê, ela passou todo mundo hoje e eu vejo hoje como o melhor equipamento na área de controle e automação mais completo ali. Não, e tem muito ainda para fazer a meta da QSC. Ela, internamente até o pessoal fala que ela está mais para uma empresa de vídeo do que de áudio, né? Que a QSC começou a áudio, aí a QSYS, né? Que é a que a gente trabalha a parte da core e tal. Então, daqui a pouco vai virar uma empresa mais de vídeo do que de áudio, né? Isso é um DNA da Dealer. Vocês participam muito de eventos externos, né? De feiras e congressos e daí, inclusive, com a criação do Dealer Tech Day, que é onde vocês reúnem um networking incrível em AV. Isso aí sempre foi uma filosofia de vocês? Sempre estarem na rua? Sempre foi, o Marcel pode dizer melhor, mas foi uma necessidade que nós... porque o primeiro, se é que a gente vai chegar no primeiro Dealer Tech Day, que foi lá em 2015, né? Foi no antigo. Já foi essa intenção realmente de você poder trazer aí
formar o público a ver assim e unir as tecnologias. O Davi estava lá nesse evento. Tava. No primeiro? Aí no segundo eu já fui também. Não, Tem uma entrevista minha. Tem que estar no canal. Porque Tem entrevista tua lá? É, Vamos fuçar. E é claro que foi um case, foi o primeiro. Chegou a ter 2. Já fizemos 2 por ano, dois, por tal. ano. E até a ideia que o Marcel, que a gente tem, o Marcel até coloca isso com mais ênfase agora nesses que nós estamos fazendo, é marcar depois dos eventos que ocorrem no começo do ano lá Sim. fora, né, Marcel? Que é fevereiro, março. Então, por isso que é sempre julho, maio, julho. Agora é sempre julho, né? Sempre julho, para exatamente ter essas informações assim, passar para essa galera. Mas a necessidade de viajar, estar participando e conhecendo. E no Brasil também não teve, eu creio, um evento que fosse direcionado para a área de instalação, a área corporativa. E pegou também uma época que a AES, acho que não estava fazendo nenhuma feira, a Expo não sei se estava como Morrendo, tava. Aí foi A gente uma feira, mas e vocês trouxeram isso daí no momento ali que A gente tava... é suspeito de Tinha um dizer, gap né? ali, tinha um Vamos dizer assim, né? Aí é o mérito dele, para não dizer assim, é o mérito nosso. Então, todo mundo fala que realmente foi uma Foi um momento fabricante, os muito professores bom. falam, pô, mas cara, eu não consigo. Como que vocês conseguem trazer quantos já? 100 e... Enchia aquela sala lá. Encher o milhão. 140, 150 150. pessoas, fora online, né? Que ele nasceu já, antes de pandemia, o Dealer Tech Day já Já era online? Já era. Eu achei que Ele tinha era sido híbrido. com a pandemia, já era Em híbrido. 2015 já era live stream com a New Tech. A gente Ele pra já mostrar começou o New antes Tech, de fazer a a gente New Tech, fazia entendeu? o Então, streaming dele. ele já veio nessa Essa questão. pegada. Mas a gente conseguiu fazer o streaming por quê? Porque tinha dados, Tinha tinha dados, base, tinha tinha base. cliente que a gente construiu lá atrás. Porque não, como é que você ia engajar um povo assistindo na internet? Que ninguém assistia nada na internet. E vocês têm facilidade de juntar a agenda desses fabricantes para participarem, dos palestrantes, ou foi difícil no começo, mas agora que já está no... Acho que Agora é o contrário, né? Agora Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu só comentar que vocês conseguiram fazer, e um deles me marcou bastante. Eu estive na Infocom, acho que em Orlando, eu fui na época de dia estava na Shure, a gente foi lá numa demonstração do MXA 910 ainda, que ele começava com o headset, e aí no meio da apresentação ele tirava o headset e mostrava que ele estava usando o MXA. E vocês fizeram a mesma coisa aqui no... Até a gente mandou um core para vocês lá na época, o 110, e vocês fizeram exatamente a mesma coisa. Tava o Renan e o Didi aqui na época, vocês fizeram ali. E foi quando fez o voice lift. foi o voice Exato, lift lá que a gente trabalha. o Didi começou com o headset, só que não tinha body pack, era só o cabo solto ali. E aí, no meio da Olha. palestra, ele tirou... 2017, né? microfone. 2018, 17 ou 18? Realmente. Eu acho que foi Ele fez toda uma 17, performance. Você viu, a gente viu em Vegas. Não, em Orlando. acho Orlando, que que foi esse ano foi 2017. Foi em 2017. E do que você estava falando depois da pergunta, eu acho que talvez no começo tenha sido mais complicado, mas hoje o fabricante quer participar. Exatamente, eu imagino O isso. contrário, né? Eu imagino isso. Então, e naquela época, né, aí talvez foi antes da pandemia. Tem algumas coisas que a gente fez antes da pandemia. E olhando para o lado da dificuldade, né, a gente tinha lançado alguns eventos nossos, que era o Dealer Tech Day, aí a gente criou o Dealer Training Day, que a gente juntava os fabricantes e fazia um treinamento para os integradores. Então, nós pegamos uma época, eu lembro que o Didier deu risada, que o primeiro treinamento que ele fez foram 30 pessoas, né, num hotel ali na Paulista, e a gente deu certificado e tal. A Epson nós fizemos uma vez com 50 pessoas, né, um treinamento, então a gente já tinha essa coisa de fazer treinamento. E aí eu lembro que a gente criou o Dealer Webinar, né, Dealer alguma coisa, né, e a gente começou com o webinar. E eu lembro que o webinar, ele que me desculpe, mas eu vou falar, teve um fabricante que não acreditou. Ele falou, por que vou mandar e-mail, ninguém vê webinar, não sei se funciona isso, eu mesmo não vejo e-mail. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, você não vai pagar nada, nós vamos fazer um webinar, se você gostar, legal, se você não gostar, tá tudo bem. Ele falou, se você colocar 50 pessoas conectadas, eu abraço a causa e o próximo eu faço e eu vou pagar. Tudo bem, beleza, fizemos um webinar. Tudo assim, né, montou a sala, uma luz zoada, né, uma câmera Sony profissional, monitor atrás,
120 pessoas participaram. Caramba! Essa empresa, a Epson, e era o Gabriel Gonçalves, né, que é o nosso amigo até hoje, que é um dos caras que foi um grande apoiador, um grande né, entusiasta ali do Diletec Day, de tudo que nós fizemos dali para frente, mas tinha aquela coisa, webinar, aí depois da pandemia virou aquela febre de webinar. Tá vendo? Que ninguém... Popularizou o termo, Popularizou. né? Até o podcast, vocês lá atrás começaram com o Alexandre Algrante. Sim, que é o Diletec Talks, que era... Lá né? atrás, tem Antes da vídeo. pandemia. Antes da pandemia, a gente gravou o Diletec Talks, né, que era o Talks, e não era um formato podcast, mas era meio que querendo ser podcast ali. Nem existiu Não, nem o termo. Dessa forma, Antes não tinha. Era um programa de entrevistas. O primeiro foi o Cisne, o Luiz Fernando Cisne, nosso amigo, o Alexandre Algrante, a gente ajustou as luzes ali, picotias, nossa, a luz tá ruim, tá dando sombra, foi até meio tosco ali, e aí fizemos Diletec Talks, fizemos vários, entrevistamos o Claret, entrevistamos o pessoal do Instituto AV, o Corsos, o Marcelo Pompeu do Corsos, uma galera, assim, o Nelson da Bixa, né, um monte de gente aí tem lá, né? Aí depois teve a pandemia, realmente a gente parou tudo e tal, aí voltou agora com o formato podcast, né? Esses treinamentos que a Diller promovia ali com o fabricante eram muito legais. Eu lembro, eu fui no Yamaha, fui nesse da Shure, eu tava lá. Até hoje, né? Vocês são muito fortes nisso. E onde que é a estrutura do treinamento de vocês? É lá na empresa mesmo? Hoje a gente tem uma demo room que a gente fez agora, que a gente faz os treinamentos ali. Alguns outros treinamentos em parceria com o Francisco lá da F Machado, ele tem uma sala lá na Lapa, que é um outro centro, quando a gente faz o nível 2 da QC, por exemplo, vai lá 20, 30 pessoas, aí vem o pessoal de fora, você Carceleu, né, às vezes o Penha, né? Então, aí é um evento, um treinamento um pouco mais elaborado, em 3 dias, né? Aí a gente faz lá, que é um nível mais, né, cada um com acorde, tudo. Mas hoje a gente tem condição de fazer o nível 1 da QC, por exemplo, lá na nossa sala, e o nível 1 também são 3 dias. Aí já fez com Ayer, já fez com Best Bolt, já fez com Shure, né? E às vezes a gente vai lá na Shure, né? Porque a Shure, por exemplo, disponibiliza... Eles compartilham muito isso, eles pedem muito. Hoje a gente vai lá. É um negócio hoje a Shure tem os seus próprios treinamentos, mas isso aí, na época que vocês começaram, ninguém promovia esse tipo de treinamento. Até a QSC eu tinha feito já o nível 1 e eu fiz o nível 2 lá. Sim. Acho que foi o primeiro treinamento de nível 2 que teve. Nível 2 foi lá na nossa sala. Foi lá mesmo. E que a sala estava ampliada. Você que veio na época, você fez ali. Então, hoje tem muito mais, mas na época vocês começaram isso lá atrás, né? Até com o Shure, com todo mundo, vocês que foram desenvolvendo esse... E eram épocas difíceis, né? Às vezes de você juntar pessoas, né? Não, acho que o cliente integrador não, ele sempre foi muito interessado, né? Sim. Porque a gente sentia sempre muito essa escassez de conteúdo, de informação, essa necessidade, né? E a feira Infocom, muito legal lá fora, mas aqui ela deu umas patinadas, ela deu umas patinadas aqui. Mas lá era muito... Né? E outra, o que a gente sempre fala aqui, se não são os fabricantes darem essa capacitação, não tem onde buscar. É muito difícil, né? Não tem uma graduação, não tem uma especialização. Primeiro que as tecnologias são muito efêmeras, né? Vai mudando muito. Se não forem vocês, não tem outra forma de capacitar a moçada que está entrando no mercado e também que precisa evoluir. Eu costumo citar muito a Nova 3D como um case, um exemplo, né? Eu lembro assim que uma das conversas entre vários fabricantes, eu lembro de um bate-papo com o Zé Rivas da Shure numa dessas Infocons, né? E a gente conversando, a Shure também tinha montado o escritório aqui, e o objetivo da Shure sempre foi esse, né? De treinar, capacitar, e que casou muito com a ideia da Diller, de treinar, capacitar, lá com a nossa condição, com a nossa dificuldade, com a nossa maneira, com a falta de recursos, né? E era o nosso plano, né? A gente queria dar atenção para aqueles caras que ninguém dava atenção, né? E a gente tinha cara que era do home cinema, mas queria se capacitar para AV ou para integração ou para outros projetos, porque o cara já tinha uma equipe, percebia que o mercado estava fraco, ele queria desenvolver outra habilidade. Então a gente proporcionou isso para muita gente, que às vezes era só de videoconferência, mas queria entender um pouco mais sobre integração AV. E a gente cita muito um exemplo assim emblemático, e eu não vou citar o nome dos concorrentes que tinha à época, um deles ainda estão aí, que teve muitas coisas e alguns projetos que, cara,
como é que a Nova 3D lá de Assis pegou esse projeto, onde estavam os Big Five, né? Que na época tinham 5 caras ali, que eram os caras que dominavam. Você sabe quem são, prefiro não citar os nomes, que era, esse aqui. Eu falei, pô, mãe, de onde saiu esses caras? Quem é a Nova 3D? Lá de Assis, que veio aqui, pegou o projeto 1 e pegou o projeto... Hoje vocês estão atropelando aí um monte de projeto pela frente aí, né? Eu lembro quando o Diego conheceu vocês também, né? E vocês indo lá em Focom, fazendo as graduações dos CTS lá e tal. Então, aí você mostra, né? Como o mercado muda, ele é efêmero, as pessoas que se antenaram e tiveram interesse, elas vão atrás, e alguém que está ali há 30 anos naquele mercado começa a perder espaço, porque talvez não fez aquilo que o canal, que a origem de vocês era eventos agro, né? Vocês tinham essa coisa e tal. Aí daqui a pouco vocês estão lá no meio para ver capacitado e pegando projetos que normalmente, esse cara que pegaria esse projeto, então, né? Tanto que você vê, vocês conversando com o Hernan, conversando com o Cachorro, todo mundo hoje tem vocês como os caras totalmente conectados ao mercado de AV Pro, né? Mas assim, eu sempre citei isso como exemplo, a Nova 3D. Que legal. Uns caras que, né, saíram lá do interior de São Paulo, né? Não tava no eixo Rio-São Paulo ali. Então, aí, como diz aí, passando o rodo nos projetos e fazendo toda a diferença aí. Né? Assim, a gente teve o apoio de vocês nessa época de transição, mas foi muito importante, em especial aquele projeto do Google, né? Sim. Foi com o projeto design lá, era barco, mas era projeto design, o projetor, lembra? Era isso? Lá era o cubo do YouTube, não lembro assim, né? Era aquela sala com os cubos, era um F35. F35, que era projeto design, que a barco tinha comprado. Então ali foi bastante coisa, teve Yamaha ali juntos, teve várias coisas. Projeto bem legal. Bem legal. E que foi um deadline curto também, né? Foi um prazo curto. Ali tinha um problema com os projetores, que eles tinham ali, eu acho que era por conta do filtro lá, RGB, tinha RGB tinha que selecionar e a fábrica ia produzir para aquilo lá, e eles tinham já um era um padrão maior, fora, acho que era 90 dias, 120 dias, era algo assim. E foi assim, a gente ainda colocou um outro projetor lá para a sala começar e depois trocou. Esse da Nova XD do Google, ele foi antes da pandemia. Foi da Nova 3D. Ali ainda estava como... Nova 3D. Isso foi 2015. 2016. 15, 16. Foi, por aí. Mas, assim, o bom aí, o detalhe é que realmente, depois que passou a pandemia, hoje a gente já teve vários aí que nem dá para contar, mas tivemos vários outros que nós fechamos juntos. Bem legais aí. Quando eu falo fechamos junto, vocês fecharem. E chama vocês. Isso é uma coisa que a dealer respeita muito, que é a relação ali do integrador com o cliente final. Isso daí. Então. Isso aí é uma coisa que não tem. É uma coisa que nasceu com a gente veio desde a época de trabalhar para o fabricante, então isso é o nosso mindset, que a gente bate na tecla. Tem muito distribuidor, que eu também vou citar o nome, que ele é distribuidor, ele é integrador, ele vende no cliente final. Eu acho que a gente acredita no modelo fabricante, distribuidor, integrador, cliente final. Acabou. Como é que o distribuidor tem uma equipe de instalação, uma equipe essa nunca casou pra gente, né? É concorrente do seu cliente, sim, né? Sim. Mas tem muitos aí que, né? É o que acontece com a gente. A gente entra na parte de tecnologia para a implantação ou de um espaço corporativo ou de um evento. Então a gente não está aqui para concorrer com a agência de publicidade, com a agência de marketing ou com a agência de eventos. A gente está aqui para atendê-los, para ser um parceiro, um fornecedor deles. Né? Então é essa confiança que a gente procura passar desde a reunião do briefing. Até no momento, muitas vezes, que essa agência, ela fala, eu vou colocar meu cliente que vai facilitar. Então, a gente precisa passar até essa segurança numa reunião de briefing. Às vezes, o cliente entra pra gente, porque a gente é muito específico, né? A gente é uma área muito específica, muito tecnológica, nem todo mundo entende. Então, quando a gente fala direto, a gente procura ser mais claro possível e passar essa segurança. A gente não quer pegar cliente de ninguém, a gente quer parceiro, mas quer que resolva e rápido, né? Isso vai te dar, isso que acontece com a Nova 3XD, com outros parceiros que a gente tem hoje, faturamento direto, parceria, nunca, né, vai atropelar o cliente do outro. Então isso é um dos diferenciais
que a gente e outros também tem, que eu conheço muito gente séria que faz um trabalho nesse sentido, respeitando essa coisa do canal, né, a política de canal, né, então a gente aprendeu isso e não é agora que nós vamos mudar, né. Vocês têm alguma outra unidade fora do Brasil ou alguma outra região fora de São Paulo? Nós temos parceiros fora, né, Marcelo? Tem a dealer aqui, em São Paulo não, nós temos sales rep espalhados ali alguns, temos a nossa própria empresa nos Estados Unidos, né, e temos o nosso parceiro também nos Estados Unidos, que é a WWT, que é onde a gente opera toda a parte logística, né, então é meio que eles logística e financeira e a gente marketing e vendas, né, então a gente, de novo, né, a gente consegue há mais de 20 anos trabalhar juntos, né, 2, 3 empresas que trabalham juntos, com toda a seriedade, toda a honestidade, e que funciona, né? Porque tem algumas relações que, talvez o cara junta ali, a coisa não dá muito certo. E para nós deu certo, porque são relações que vêm, né, de mais de 20 anos, né? Então a gente tem, né? Podemos vender FOB Estados Unidos, né? Então tem uma operação rodando FOB Estados Unidos e Brasil, mas basicamente é em São Paulo, né? A dealer é em São Paulo, não tem nenhuma outra unidade fora do estado e nem algum lugar, mas para nós acho que é suficiente, né? A gente tem alguns parceiros aí que ajudam a gente no processo de vendas também, entendeu? Na logística e tudo mais. Tem toda São essa... Paulo, tudo acontece né? Exatamente. De alguma forma, né? Tem mercado Sim. tá rodando fora, mas acho que a maior parte do mercado audiovisual roda ali, né? Então... Aí tem cara de São Paulo que faz fora, às vezes tem cara que tá lá fora e consegue atender, Curitiba, Rio, Recife, Fortaleza, tem Brasília, então nem se fala por conta do governo, tem muita Só o distribuidor é muito bom ter em São Paulo para vocês mandarem. Dali você faz qualquer lugar, né? Então a gente tem, através do integrador, a gente consegue estar no cliente final através deles, né? Vocês sabem que quando a gente chama aqui os convidados para o nosso podcast, a gente quer saber também de alguns perrengues, de históricos. Você lembra de algum, assim, né, da tua vida profissional? Algum perrengue, alguma... Gente, não acredito que eu passei por isso. Tá falando dessa semana? Que a semana... Se a gente não falar que não tem perrengue, Não tem como, tem né? graça, né? Qual que é um que marcou até a tua vida e falar assim, poxa, a gente resolveu, não acredito. Não, pelo que você está perguntando, deve ser alguma coisa assim de ponto de realmente de aquele perrengue que é difícil, né? Que vamos dizer assim, poxa, a gente conseguiu se reinventar. Bom, tirando a questão da começo de pandemia e tudo mais, eu acho que talvez o Marçal concorde comigo, o maior mesmo foi em 98, de 97 para 98, que foi realmente aquele perrengue, né, Marcelo, que a gente estava já num processo que nós saímos como, passamos a ser representantes, mas em 98 foi uma economia muito complicada, estava muito difícil, vamos dizer assim, em termos de perspectivas de mercado. E 98 foi, pelo menos assim, talvez o Marcelo tenha o outro. A época mais difícil. Sim, tô falando até em termos profissionais, não em termos pessoais. De mercado mesmo. Mas em compensação, em 99 foi onde se teve realmente um guinado. Então a gente pode dizer 98... É o perrengão mesmo, aquela coisa que, né, a gente estava praticamente meio que entregando os pontos, mas não envergamos, mas não quebramos. Não quebramos. Aquela história do começar, né? Eu lembro que começar era difícil porque... Era muito, 98 foi muito complicado, mais até mesmo do que a gente fala assim de pandemia que veio agora em 2020, mas a gente está falando 98 era o começo da nossa trajetória. Então, quando você fala de 98 até 2020, aí a gente já ficou cascudo, ficou isso. E depois a gente pega o pré-pandemia, pandemia, que foi também. Isso daí, o que mas a gente não coloca a pandemia porque acho que era meio que ao concurso para a maioria das pessoas. Então, a gente sempre tira, né? Eu sempre tiro. O pós-pandemia também aí já é
um lance diferente pra gente, né? Que é o crescimento. Mas pra mim, especificamente, foi em 98. O pós-pandemia é o perrengue de não ter produto para entregar, né? Sim, então, você vê como E é um durante negócio também, a crise te dá as A oportunidades. pós-pandemia, o pandemia é o perrengue de todo mundo, né? É. Eu acho que o 98 foi o nosso perrengue, que a gente começou em 97. Por quê? Porque, primeiro, a gente teve a coragem de sair de um salário registrado, carro, CLT, carro disponível exato. e tal. Nós tínhamos uma sala com todos os móveis da IEC na época, com um telefone fixo e um alugado, né? Que naquela época, vocês lembram Valia. que telefone. Aí a gente, quando teve essa proposta, né, de ser representante, eles logo abraçaram a causa, né? Não. Aí teve logo o fato deles terem que indenizar a gente, porque a gente era funcionário, teve que indenizar a gente recebeu até uma boa grana ali e tudo, mas por outro lado a gente teve que, tá bom, mas vocês ficam com o carro, com os móveis, aí fez uma conta. Aí uma das coisas que me dói muito no coração é ter pago R$3.500 numa linha telefônica em 97. Porque naquela época você tinha uma fixa, que era deles, que tinha lá, que transferia pro nome, e uma alugada. Aí nós tivemos que comprar essa linha, o carro tudo bem, o móvel tudo bem, mas essa linha. Aí logo depois lá... R$8.500 naquela época. Era R$2.500 ainda, né? Plano de esperança. Muito dinheiro. Era Então isso mostra que a gente lá atrás, isso que eu falo com alguns funcionários hoje que a gente tem, que trabalham num formato diferente, que a gente às vezes propõe coisas para as pessoas que nós fizemos há 26 anos atrás. Você vê que coisa. Entendeu? Então, ó, tô te falando assim. E aí foi corajoso porque todo mundo queria estar, e até hoje, eu conheço gente até hoje que se deixar, ela quer estar lá no carteira registrada, tudo Sim. bonitinho, né? E a gente abriu mão disso, né, para poder pensar do que a gente teria liberdade para ter outras marcas, tal, mas o mundo não era tão romântico, cor-de-rosa como a gente pensou, porque na hora de achar uma representação todo mundo já tinha as melhores, na hora de você vender, aí a gente caiu a ficha que, peraí, hoje eu vendo 30, 60, 90, o cara vai pagar, eu vou receber a comissão tem esse 30, detalhe, que 60, 90, aí o dinheiro para de entrar naquele dia 10, né? Que entrava todo fluxo dia. de caixa, né, para você poder arcar com isso. Mas até foram, para dizer a verdade, foi 1 ano e meio, porque mesmo logo em 99, como a gente já atendia, a gente tinha uns produtos específicos, né, Marcelo? Que a gente fez um fornecimento para leitores de microfilmes, e é um negócio que, inacreditavelmente, isso daí foi meio que virou toda... Nem imaginava, né? Eu acho que esse foi o pior perrengue, né? Aí teve outros da pandemia que eles vão falar, porque isso todo mundo vai falar, mas assim, lógico, na vida a gente teve vários outros, né? Mas assim, que a gente marcou mesmo, assim, de tipo, o que nós fomos fazer na vida? De ficar quieto lá com o salarinho registrado, com a carteira assinada. Vocês já estavam casados ou não? Com filhos, não? Não. Na época que vocês resolveram sair? Não, Não, já estava. Em 98, sim. Sim. Eu fiquei um pouco tempo, tipo, no meu primeiro casamento. Mas. A gente estava casado, mas estava. Vamos dizer assim, que ele também. Aí tinha toda uma responsabilidade. E eu já tinha 2 filhos no primeiro casamento, né? Então eu já pagava pensão, já tinha um monte de bem. Aí foi aquele período que, fiquei sem carro, nem ligar, né? E tal, que ficar, cara, vamos trabalhar. Mas uma coisa que é muito engraçada, assim, que eu acho que a gente foi forjado dessa forma, né? É que, cara, a gente sempre soube lidar bem com a diversidade. É uma das coisas que a gente aprendeu na vida, né? Talvez porque começou cedo e todos esses perrengues, né? É que, cara, a gente sempre arregaçou a manga e foi atrás, né? E usando de novo, né, a história do queijo lá, a gente foi aquele carinha que foi atrás do novo queijo, não ficou esperando, né? Porque realmente teve momentos que mudou, o mercado mudou, e teve momentos que não, nós vamos procurar antes que isso aconteça, né? O último agora foi o projetor, né? Eu vejo um movimento, no último podcast que a gente teve com o Nelson da Vix, que ele tem esses números, né? Como é que isso anda no mundo, que o projetor está em queda livre, né? Enquanto outras tecnologias estão disputando, mas só que a gente desistiu do projetor já faz 5, 6 anos, a gente já foi por outros caminhos e tal, e não é uma coisa, você não para de vender hoje, vai decaindo isso e vai subindo aquilo, né? É um processo que vai
acontecendo. E isso aconteceu com a gente muito. Então, esse jeito de Sidney Marçal, esse jeito dealer de vamos lá, de novo, vai passar a manga, né? Quem trabalha com tecnologia é isso também. Você, só para completar, né, Guilherme? O Reto Projetor, também eles não estão... então a gente já tem projetor multimídia para vender. É engraçado isso que eu estou falando, você está na frente, né? A gente trabalhava a gente veio do Cinefoto e tal, de lojas de fotografia, mas as câmeras digitais, né? Um negócio engraçado, porque a gente também trabalhou com câmeras digitais até de Sony, então aquela coisa de antecipar. Vocês anteciparam a inovação, vamos assim dizer. Porque você está nesse meio, né? Então é uma necessidade nossa, a gente não está reinventando, né? É uma coisa assim, como a gente tem um bom relacionamento, a gente tem um network legal com os fabricantes e com os nossos parceiros, então o Marçal que está sempre ali, pensando, né, Marçal? O Marçal pensa à noite que você viu que ele já te trouxe várias coisas aqui que talvez a gente nunca teve oportunidade de conhecer, mas te trouxe tripé, te trouxe a câmera, te trouxe isso. Então é essa inquietação que a gente não pode perder, né? Inquietação, porque isso eu tenho certeza que eu acho que é o que o Aaron pensa, eu acho que é o que o Vinícius pensa, eu acho que é Exatamente. o que você Quando eu pensa. coloco- Você está aqui por isso, né? Não, Porque tem um, né? Exatamente. Eu para acho que vocês isso entenderem não pode que perder. quando a gente começou, né? Então, quer dizer, houve, que eu acho que eu já falei isso para você, não é aquela coisa, pô, os dois estavam saía para vender, saía para tocar. Eu fiquei mais com alguém tem que cuidar da parte Do dinheiro. dinheiro, financeira, e aí, lógico que o Marçal, ele toca essa parte de trás, isso daí, que é onde a gente meio que não se completa, se conversa, né? Porque às vezes eu estou conversando com o Davi, conversando com vocês, mais essa coisa assim de fluxo, de pagamento, mas é óbvio, né? A empresa, a gente quer que realmente isso tome um corpo legal na parte... Ele estando aqui falando para vocês é uma coisa que você vai lá semana que vem ou na outra semana a gente já vai ter... Vamos mudar já o posicionamento. Vai passar para o João Carlos, que não era o caso, que é o João Carlos que já tem. Que atendi vocês. Legal. Mas é isso, é essa inquietude. Que Isso é muito bom. Isso é a nossa área. A área da tecnologia, tem a ver e do conteúdo e da comunicação é exatamente assim, né? Mas é o que eu sempre falo, eu estou aqui com eles há um ano e pouco, e mais de 30 trabalhando em produtor e TV, sempre produzindo para um display, que é, né, uma TV, um monitor. Hoje é para LED, coisa que eu nunca imaginei, em dimensões diferentes, uma forma diferente de editar, é outro formato de tudo, um LED curvo, comprido, coisa que eu jamais, eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu ia viver isso ainda, né? Já tá caminhando para aposentadoria, não sei. Então, mas isso vamos ver. Me fala uma coisa, um case que marcou, assim, que você fala, que legal que a gente botou nossos equipamentos nesse projeto. Nossa, difícil, hein? Tanto projeto interessante, tanto projeto legal, mas assim, se eu pudesse citar, eu acho que, sem puxar o saco, né, maneira de falar, mas acho que o projeto do Butantan, eu acho que, dada a importância que ele teve na pós-pandemia, dessa coisa da gente conseguir sair disso, né? Eu acho que é um projeto assim de você falar, cara, que legal, né? A gente fazer parte disso, né? Vocês vão poder falar muito melhor pra gente dessa coisa da vacina, do Museu da Vacina, né? Assim, não estou falando na questão financeira, não é isso, eu acho que nem essa é a sua pergunta, né? Não. Mas assim, como é legal você fazer parte disso, como teve partes outras, Olimpíadas, isso, aquilo, né? Tanta coisa legal, né? Mas eu acho que o projeto do Museu da Vacina, eu acho que é um negócio bem legal, um negócio assim que, sabe, a gente vai sempre falar por aí, ou comentar que fez parte, né? Então, acho que de bate-pronto é o que me ocorre. Mesmo porque quando se fala em museu aqui no Brasil, fora também, né? A gente não fala no museu com tecnologia, a gente fala lá muito no analógico, a gente já pensa no analógico, né? Eu acho que o Museu da Vacina é um divisor mesmo, para nós também, né, Aaron? Para nós também porque é muita tecnologia diferente ao mesmo tempo no mesmo espaço,
né? Então, E somado ainda uma ocorrência no mundo, né? cara, No nosso em país, a importância que o Butantan sempre teve, né? Na questão da vacina, vacina. no Brasil, o orgulho que nós temos de ter um Butantan, que sempre foi referência, pioneiro aí, né? E esse projeto acontecer com vocês e naturalmente com a gente, né? É bem legal, É né? interessante que o projeto do Museu da Vacina, ele é pré-pandemia. Ele é É impressionante, é verdade. Né? Foram- Vocês comentaram isso, que já tinha esse projeto pré-pandemia. uns 2 anos antes, Ana? Eu não sei exatamente quando começou internamente lá, né? Depois as coisas foram sair depois da pandemia, mas o projeto do Museu da Vacina, eles começaram antes da pandemia. Que mostra que o país, né, o Brasil, o Butantan por si só, já tinha já era. Eles já eram ali o maior fabricante, se não me engano, da vacina da gripe, né? O maior fornecedor do governo. Então eles têm uma estrutura ali que é de São Paulo. Referência, É né? referência. impressionante. A estrutura deles, os caras são... Para você também, Sidney? Você acha que foi o museu? Eu penso, não só o museu foi uma referência, mas eu acho que todos esses grandes projetos que vocês fecham, não só mais vocês especificamente, mas que realmente assim são projetos de grandes empresas, de grande negócio, em que você está levando ali uma coisa que a gente está junto. Então, vamos falar do Museu da Vacina, mas os outros que você fechou, o próprio Google atrás. Então, para a gente sempre torna-se um case, porque foge daquela coisa de ser um projeto pequeno, uma coisa meio que moving box, mas passa a ser grande. Então, tudo aquilo, né, Marcelo? Você consegue observar assim, pô, eu estou fechando no... Vamos colocar um Museu da Vacina, eu estou fechando lá na PW. Todos eles os nossos parceiros, que vocês são projetos grandes, projetos legais, para a gente acaba se tornando um case. Porque quer queira que não, é uma coisa, pô, que legal. E é legal o final, né? O museu está informando as pessoas ali da importância da vacina, numa sala de reunião você está ajudando a comunicação, a melhorar a comunicação. Esse é um marco, é um case, mas... E também, óbvio, né? Os nossos produtos, quando a gente fala dos produtos que nós distribuímos e os produtos que nós temos como marca, no caso a Wide, que é a nossa marca mesmo, e a Shure, que é a seguinte do apoio. Então isso acaba, pô, é um case, o Museu da Vacina é um case, mas tudo aquilo que acontece, que é um grande projeto, é uma coisa legal. Então, E eu acho que para nós tudo se torna um case porque tudo é inovação, né? Então agora, o último projeto nosso, que foi o AGTEC Garage, né? É muito nichado, é da PwC, mas é do agro, é em Piracicaba. E de como foi o do Google lá Sim. atrás, pô, cara, um negócio, né? Você lembra que era? Então se tornava um case. As empresas montando salas de podcast, coisa que era só para emissoras ou empresas que trabalham com comunicação, hoje já não. A comunicação, o espaço está indo para dentro da empresa. Então é tudo muito inovador para a gente, né? Isso é muito legal. Eu vou trazer aqui para esse bate-papo um cara que é o Hendrix, que vocês vão conhecer. Um personagem criado aqui pela Nova XD. Inteligência artificial, obviamente, não poderia faltar. Eu achei que ia ter alguma pergunta relacionada a isso. Vai ter, e ele vai participar aqui. O Hendrix está aqui. Olha que bonitão que ele é. O nome Hendrix veio da referência? Claro, né? Vinícius Cruz, né? Roqueiro, tem coisa... Guitarrista. Hendrix, qual pergunta que você quer fazer para o Marçal? Olá, Marçal. Muito prazer e estávamos esperando ansiosos a visita de você aqui na Nova XD. Marçal, qual a sua maior paixão, as tecnologias em áudio ou vídeo? Qual que é a sua maior paixão? Boa tarde, Hendrix. Prazer em conhecê-lo. Nossa, é difícil, né? Mas assim... Paixão de tecnologia, de áudio e vídeo, é tanta coisa nova, tanta coisa boa, mas eu acho que eu gosto muito da ideia do vídeo, né? Dessa coisa da conexão das pessoas, do live streaming, de você, sabe, everywhere, né? Híbrida. Eu acho que isso mudou tudo, acho que foi disruptivo, eu acho que é algo que ia acontecer naturalmente lá na frente, mas a pandemia acho que encurtou esse caminho, né? Mas eu acho que isso é incrível, essa possibilidade de você
se conectar, você conversar, você falar com pessoas, você ter acesso a informações em outros países, em outros idiomas, ou com qualquer pessoa, no clique do mouse, instantaneamente, né? Eu acho que, né, antigamente, se você quisesse trazer um cara para o Dealer Tech Day, um bam da Avixa, isso ia ter um custo alto, ia depender muito da agenda do cara, ia depender de uma série de coisas, e hoje o cara pode fazer ali do sofá da casa dele. Imagine isso num congresso médico, imagine isso num congresso de odontologia, ou seja lá, de ciência, né? Essa possibilidade de, não que você não vai pagar pelo horário do cara, mas toda a dificuldade que teria, né? Então eu gosto muito de todas, mas eu acho que essa ideia de aproximar as pessoas com essa tecnologia do vídeo, com áudio bom, com vídeo bom, com essa captação, isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu acho incrível, né? Imagina se muito mais gente, né? Você sai da restrição, não está mais restrito a São Paulo, São né? Paulo, né? Você pode falar agora com alguém que está em Canadá, ou alguém que está em Nova York, alguém que está em Singapura, não sei, entendeu? E assim, eu acho que isso é algo assim que fantástico. É apaixonante. Hendrix, qual pergunta você quer fazer para o Sidney? Sidney, quando você fez administração já sabia que ia trabalhar com audiovisual? Você já sabia, né? Sim, já. Na realidade, assim, quando eu fiz administração, eu já estava trabalhando com vendas de audiovisual, então é aquilo que eu estou falando, sair da área de exatas, né, de eletrotécnica, e fui para a área de administração, ligada para vendas e tudo mais. A gente já vendia, né, audiovisual. Quando a gente pega o conceito de audiovisual, aquilo lá atrás, né, que era o quê? Os videocassetes, os retroprojectores, mas isso foi bem lá atrás, né? Então eu já vendia, já sabia, assim, já vendia isso daí. Hendrix, qual a segunda pergunta que você quer fazer para o Marçal? Marçal, o que vem pela frente de inovação na Dealer em 2024? Mais inovação ainda, hein? É segredo, mas eu vou falar. Não é mais. Não vai ser mais. Vai lá. Acho que tanta coisa, né? Porque hoje a gente pensa uma coisa, amanhã outra, e talvez no período que eu sempre gosto de ter um período, nós gostamos, mas eu particularmente gosto de dezembro dar uma baixada de bola e tentar olhar tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, tudo que a gente está olhando, tudo que a gente está pensando, as feiras que a gente vai visitar. Mas assim, eu acho que procurar mais fabricantes que estejam ligados ao nosso ecossistema de AV Pro, né? Quando fala AV, tem a parte do Pro Áudio, do vídeo, né? Até comentei isso com o Aron, que a gente vai para a NAM, uma feira internacional em Los Angeles pela primeira vez, então a gente está buscando isso, né? Eu acho que cada vez mais treinamento em conteúdo, né? Então eu acho que essa parte de treinamento, conteúdo, produção de vídeo, né? Isso eu acho que é o que a gente quer inovar para em 2024, né? A gente já vem feito, mas eu quero dizer assim, inovar no sentido de incrementar também, fazer diferente, produzir material, por exemplo, ter um Hendrix lá na Dealer, né? Como eu sou roqueiro também, eu vou pensar num Ozzy, por exemplo, talvez, né? Talvez o meu seja o Ozzy, né? Copiando um pouco aí o Vinícius, mas assim, eu acho que, né, a gente está muito aberto, né? Então, eu acho que essas coisas, a gente procurar, né, internamente, com o que a gente tem de conhecimento, de tecnologia, fazer mais com menos, produzir conteúdo de autoridade, conteúdo de qualidade, com a intenção de engajar e trazer cada vez mais informação, né? Nosso objetivo desde sempre era trazer informação, antecipar o que está acontecendo lá fora para os integradores, né? Como o Aron, por exemplo, é um cara que vai às feiras, que visita, mas a gente tem muito parceiro pequeno que às vezes o cara não tem ou recurso, ou time, e aí por isso que o Dealer Tech Day é um sucesso, por isso que o Dealer Tech Day sempre está cheio, por isso que os eventos são tão cheios. Por quê? Porque a gente traz toda essa informação, todo esse conteúdo e transforma isso em treinamento, em conteúdo. Eu acho que isso é um caminho natural e que a gente quer incrementar para 2024. Legal. Hendrix, qual a sua segunda pergunta para o Sidney? Sidney, o que você espera de melhoria para o mercado audiovisual para 2024 em importação e exportação? Bom, o que
que eu acho que melhoria com relação... Facilitar a vida. Eu acho que é uma questão muito mais hoje daquilo do início da nossa conversa, que é realmente você ter uma... normalizar aquilo que se teve com relação a esses 2 primeiros anos de pandemia, que foi a questão de produção e realmente você ter os nossos parceiros fabricantes, né? Que isso é em geral, a falta de matéria-prima, de componente, ou seja, de você... a própria China mesmo teve problema de escoar. Então, hoje a gente vê essa questão de melhoria em termos de facilitação de logística, de um prazo de entrega mais enxuto, porque nós tínhamos, chegou a dar 1 ano praticamente de produtos colocados. Por incrível que pareça, ele teve pedidos que foram atendidos somente agora. E em termos de mercado em si, a gente vê que vai ter eu acredito, e nós acreditamos que está tendo ainda um bom de crescimento, né? Até em decorrência dessas novas tecnologias, novos produtos, e ainda essa necessidade de retrofitar e tudo mais, então eu vejo que isso vai crescer. Então, a questão de melhoria para o mercado de audiovisual é essas opções de facilitação com relação aos prazos de entregas serem melhores. Tem mais estoque, Tem né? mais estoque. A gente vê que dessa forma, porque quer queira que não, ainda não é possível de se ter um estoque para uma demanda como são projetos específicos, você não consegue ter todos os produtos, mas você consegue ter uma programação melhor de estoque. Mas basicamente Que ainda não se normalizou pós-pandemia. Não, porque você ainda tem gargalos de produtos. Sim, né? imagino. Você tem produtos ainda que a produção efetiva está se realizando agora, mas os pedidos foram duplicados, triplicados. É um processo, às vezes, também não só difícil, como também custoso, né? Por exemplo, você imagina LED, Shure, QSC, falando dos marcas é importante, né? Ter estoque de tudo não é uma tarefa simples e fácil, né? E ainda mais você fala assim, você traz 1.5, ele quer 1.8. É muito específico, é muito... Então, você tem que ter um regulamento do produto, né? Muito SKU. Flex, Core Nano, Core 110. Qual o projeto? O projeto vai Core 110, não, isso vai Nano. Esse microfone não, é Accent, esse microfone é CXD, não, isso aqui é caixa pendante, não, essa caixa, né, é Dante, não, ela é... Ainda é um... Mas logo a gente consegue equilibrar essa questão de você ter um estoque moderador, mas conseguir ter, eu não tenho, mas o meu prazo de entrega é 60 dias. 60 dias já, até uma pergunta que a gente tem que fazer para o fabricante também, né? Quando que eles vão colocar em ordem a produção? Tudo que eu estou falando é realmente... Depende deles. Essa melhoria que eu estou falando, ela é muito mais dependendo do fabricante do que nós. Nós somos depende muitas vezes de fatores, por exemplo, a gente fica ouvindo falar que em Taiwan, que é o produtor de chips lá, né? De chip, lá Daqui a pouco na China. E tal, aí você falou, tudo isso que daí. tudo isso pode virar, né? Tomara que não, mas... Por incrível, a nossa demanda de pedido junto aos nossos fabricantes aumentou muito. Então, hoje a gente tem coisa que... Sua demanda aumentou. Então, nós estamos... entre aspas, né, todos nós estamos fazendo com que o mercado cresça, mas eles não conseguem ainda atender em virtude de tudo que aconteceu. Se eles que são gigantes, né? A gente fica lá dependendo do que eles conseguem fazer. Tem fabricante que mudou da China e foi para outro lugar por conta do taxa do Trump lá para o chinês, né? Isso é um fator. Né? Então tem uma série de coisas, guerras que estão acontecendo, então, uma série de fatores que estão fora do mundo AV, mas afetam o mundo AV, como afeta do carro, como afeta enfim, qualquer coisa que tenha tecnologia. E tudo tem tecnologia. Tudo tem, tudo tem jeito. tecnologia, tudo tem chip, tudo, né? Então a gente... mas eu acho que o que o Cine falou faz bem verdade, essa coisa é um desafio para qualquer distribuidor e fabricante, né? De ter essa coisa a pronta entrega, ou pelo menos num prazo razoável, você consiga ter restabelecer realmente o seu budget, sua linha de produção e tudo mais.
Bom, a gente está caminhando agora para o fim, mas o que a gente quer muito agradecer a parceria de vocês, além da visita, de estar aqui nessa edição do podcast, mas também de nos ter fornecido os equipamentos para a gente montar aqui nossas 2 salas de podcast. Foi incrível, assim, e a gente precisava dessa parceria para tirar do papel esse desejo, né? E o Aaron pode falar um pouco mais, o que a Dina contribuiu? Não pensamos 2 vezes, quando eu falei pro Marcelo, que legal. só ver o que vocês querem, porque... O que nós colocamos aqui em áudio e vídeo, nas 2 salas? Microfone Shure MXA 710, a captação do áudio, os refletores, câmeras. Então, As câmeras são PTZ, né? Switcher, sim, as câmeras a mesinha de corte. E sim, uma mesinha de corte, um switcherzinho ali. Cara, mas é o mínimo que Muito a legal. gente sabe Os também. refletores. Não, isso é incrível, né? É mais uma marca que foi da pandemia, né? Mesmo? A Apture, por exemplo, é uma marca que, né, todas elas, né? Eu acho que, Tina, pegando mais um gancho lá, né, da renovação, de arregar as mangas e sempre se reinventar, a gente se viu na pandemia perdido, né? Nosso faturamento caiu 80%. Caramba! Aí a gente parou e pensou... O que eu vou fazer? Onde nós não falamos, né, Marcelo? Mas assim... Estamos encerrando, mas aí veio o AD. O que nós vamos fazer, né? Só que assim, é engraçado isso, né? Eu sempre falo isso com o Sidney. Nada sai do nada, né? A gente já tinha em mente, a gente já sabia o que ia fazer. Você só precisava do momento, da hora, ou talvez não tive tempo, mas aquela hora, falou, agora você tem tempo, amigão. Tudo fechado, as portas fechadas, você nem sabe se a empresa vai existir daqui a alguns anos, porque ficou todo mundo, nem sabia o que ia acontecer. Aí a gente teve alguma coisa. Vamos falar com o chinês, vamos colocar aquele projeto que estava desenhado, aquele rabisco, aquele blueprint, né? Botar para rodar. Aí liga para chinês, fala com o chinês, aí, cara, eu lembro da minha mulher dando risada e fala, você todo dia tá aí agora com o chinês, porque o chinês você tem que falar ou 10 horas da noite ou 6 horas da manhã, que ele tá indo, né, embora ou tá chegando. E aí ficou aquela maratona, fala com outra, aí começou a hard, vem modelo, vem produto demo, testa, valida, criamos um modelo hard, criamos uma logo, então... De novo, né? A gente não tem medo de dificuldade. A dificuldade nos reinventa, né? Ela nos reinventa, ela parece clichê, mas eu acho que assim, a gente... Vamos lá, né? Então, eu acho que tudo... Aí veio, né? Aí começou o boom da Apture com iluminação, porque tinha estúdio, tinha podcast, aí veio a Holy Land, aí veio, enfim, todas essas... E voltando, quando vocês fizeram, eu falei, não, só pedir para verificar direitinho com... O Felipe, né? Ver qual era o produto que queria atender. Pô, que legal. Aqui é quase 100% dealer, quase 100% dealer. Apture, marca incrível, como eu falei, a hora que vocês precisarem, os meninos de treinamento, certificação, uma hora eles vão fazer. E produtos que nós temos lá disponíveis. A câmera que atende aí. Atende. É óbvio que é uma coisa assim, não porque nós estamos aqui, mas é óbvio que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, tem que ser realmente... Tá bem utilizada. Tá bem utilizada, tá com uma coisa assim, não, é um propósito, é isso, é aquilo. Porque, como nós falamos, são equipamentos de custo elevado. Exatamente. E você, o que nós vamos formar numa sala ou não, não dá para você mensurar isso em todos, mas óbvio, com vocês aqui a gente sabia que estaria sendo bem empregado, bem utilizado. E vai ser ainda mais. A gente desenvolvendo uma pergunta. O que vem pela frente aí com a nova 3D? Será que daqui a pouco nós estamos invertendo o processo aí? Eu vou colocar na boca do CEO aqui. A gente assina o NDA. A gente tem bastante coisa aí. Tem o Hendrix, tem o Hendrix aí, que incrível, hein? Olha, novidade, eu não sabia. Me surpreendeu o Hendrix. Eu tava esperando alguma coisa relacionada a IA, mas vamos falar alguma coisa. Não, mas isso deve combinar com uma pergunta. Demais, não, incrível. Demais isso, né? Ele incrível. É muito Hendrix, já é uma coisa, você vê que... É inovador. Não, inovador. Inovador E não tem volta, né? Inteligência artificial não tem volta, é pra frente. O interessante é você sempre estar ali na frente, né? Exatamente. Nessa... Meninos, muito obrigada. A gente não encerra aqui, porque a gente vai lá para nossa outra salinha, que eu vou deixar uma pergunta para vocês, que a gente quer sempre ouvir de todos os nossos amigos que vêm aqui.
O que você já fez na sua vida pessoal ou profissional que você teve que pensar fora da caixa? Só que vocês vão responder lá embaixo. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Beijos. O que faz a gente pensar fora da caixa, o que me fez pensar fora da caixa? Bom, 40 anos aí de vida profissional, né? Várias vezes a gente quer pensar fora da caixa. Um grande detalhe aí é o que você está pensando fora da caixa realmente é aquilo que vai te mover ou te levar para sair daquela situação em que você está. Então, todos os dias a gente tenta pensar fora da caixa e quer queira, quer não, a gente pensa fora da caixa sempre. O pensar fora da caixa existe. Agora, o realizar esse que você pensou é mais difícil. Posso dizer assim, está dizendo por mim, pelo próprio sócio que eu tenho, que nós estamos sempre juntos, pensando juntos, várias vezes a gente pensa fora da caixa e conseguimos realizar as coisas fora daquilo que é o cotidiano, aquilo que se tem dentro vamos dizer assim, da nossa área. Então, posso dizer que a gente está sempre pensando fora da caixa e realizando algumas coisas fora da caixa também, mais ou menos é isso. Pela trajetória da Dealer, o tempo que a Dealer tem, né? Foram vários momentos que essas coisas aconteceram e vão acontecer ainda. Eu acho que a gente sempre tem que pensar fora da caixa, né? Mas eu acho que uma coisa que foi muito importante, né? Foi o fato da gente querer, já como dealer, né, como empresa, tentar ter um outro posicionamento no mercado, né? E o que me fez pensar fora da caixa foi essa necessidade de participar de maneira mais abrangente no mercado de AV. Foi aonde a gente começou a investir em marketing digital no momento que ninguém nem falava sobre isso, nem os fabricantes internacionais, nem as revendas, nem os integradores, nem o pessoal da América Latina. Então, essa aposta no marketing digital naquela época, toda aquela paixão que a gente teve pelo investimento em estudo, em cursos, em leituras, né, foi realmente um game changer, né? Como eu citei lá no nosso podcast, eu acho que duas marcas importantes que fazem parte da Dealer hoje talvez foram atraídas ou reconheceram na Dealer um posicionamento diferente, né, quando a gente mostrou nossas estratégias de marketing digital, como fazer eventos, como conectar pessoas, como, né, engajar pessoas interessadas em ser capacitada e treinada. Então, eu acho que isso me fez pensar fora da caixa. Isso foi uma coisa que talvez a gente foi até desacreditado por algumas pessoas que achavam que aquilo era só jogar dinheiro fora, era só gastar dinheiro, e a gente manteve a fé, a firmeza, e realmente, como eu falei, foi um game changer para a gente. Foi esse momento dessa tip point, né, do marketing digital, que hoje é o que está aí, as redes sociais e tudo mais, mas há 15, 16 anos atrás era diferente, entendeu? Então isso foi um dos momentos que a gente pensou fora da caixa.